O lado sombrio da fama em Storage Wars. O que realmente aconteceu após as câmeras? $1.000 por aquela scooter rosa. Uma porta bate. Um martelo de leilão. E assim, de repente. O que começou com a busca por tesouros escondidos se transformou em uma saga de fama inesperada, segredos dolorosos e destinos incertos. O lance é final, mas por trás daqueles armários, segredos que ninguém esperava vieram à tona. Um membro do elenco desapareceu dos holofotes. Outro entrou em espiral após um escândalo chocante. E alguém mais enfrentou uma doença que ameaçava a vida. Eles sobreviveram? E uma história ainda não tem fim. Eles uma vez lutaram por unidades de armazenamento abandonadas, mas o que eles perderam fora das câmeras era muito mais valioso. O que realmente aconteceu depois que o programa terminou? Quem ficou rico e quem pagou o preço final? Isso não é apenas nostalgia, é o desdobramento não contado da fama na televisão de realidade. E acreditem, com Storage Wars, vocês não estão prontos para como tudo isso termina. Vamos voltar um segundo. Uma unidade de armazenamento empoeirada. O cadeado é cortado. As portas se abrem e uma multidão de licitantes famintos prende a respiração, imaginando o que está lá dentro. Lixo ou talvez um tesouro que vale 6 dígitos. E esse exato momento de alto risco foi o que transformou Storage Wars em um dos programas de televisão de realidade mais viciantes da última década. Estreando em 2010 na ANI, Storage Wars era como o velho oeste da televisão de realidade. O conceito era enganosamente simples, mas tão genial. Os leiloeiros Dan e Laura Dodson lideravam uma equipe de compradores de língua afiada e personalidades maiores que a vida que batalhavam por armários de armazenamento abandonados. Ninguém podia abrir a unidade de antemão. Eles só podiam espiar de fora, e é aí que o drama começava. O programa misturava tensão, tesouros e lixo nas proporções certas e se tornou um favorito das famílias. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Não se tratava apenas de armários de armazenamento. O elenco deu vida ao programa com suas personalidades ousadas e inesquecíveis. Havia o vilão que provocava, o colecionador tranquilo que todos amavam, o casal que vivia em altos e baixos e uma rotação de novatos excêntricos que mantinham as coisas emocionantes. Storage Wars era ouro da televisão de realidade porque tinha tudo o que amamos: drama, dinheiro, traição, grandes reviravoltas e até algumas lágrimas inesperadas. O programa foi um sucesso? Definitivamente. Em seu auge, Storage Wars atraía milhões de espectadores por episódio. Gerou spin-offs como Storage Wars Texas, Storage Wars New York e até adaptações internacionais. Os fãs não se cansavam da emoção. O programa durou mais de uma década com 15 temporadas oficiais e uma jornada selvagem de mudanças de elenco, processos judiciais e caos na vida real. Mas nem sempre foi tranquilo nos bastidores. De fato, o drama transbordou para fora da tela mais de uma vez. Desde o infame processo de Dave Hester, onde ele expôs o programa, até tragédias pessoais, sustos de saúde e separações explosivas, não faltou caos digno de manchetes. Justo quando os fãs pensavam que a história havia terminado, bum! Uma reviravolta que não esperávamos. Em 5 de março de 2025, a A&E lançou a bomba, anunciando que Storage Wars está oficialmente retornando para uma 16ª temporada após anos de especulação. Embora não saibamos exatamente quem retornará ao elenco ou que tipo de drama suculento se desenrolará, uma coisa é clara: os fãs estão prontos. O Reddit está fervendo. Clipes antigos do TikTok estão acumulando milhões de visualizações. E a grande pergunta que todos estão fazendo é: onde eles estão agora? Porque, embora as unidades de armazenamento possam ter ficado em silêncio, as vidas dos membros do elenco foram tudo menos tranquilas. Então, apertem os cintos, porque estamos mergulhando fundo nas vidas selvagens, imprevisíveis, às vezes comoventes, às vezes inspiradoras do elenco de Storage Wars.
Barry Wise, a jornada do colecionador, que encantou a todos. Se há uma pessoa de Storage Wars que roubou os holofotes sem esforço, sem nunca levantar a voz ou fazer um chilique, esse é Barry Wise. Os fãs o conheciam como o colecionador. Mas Barry não estava apenas colecionando antiguidades ou joias escondidas. Ele estava colecionando momentos, pontos de personalidade e legiões de fãs que sintonizavam apenas para ver o que ele vestiria, diria ou dirigiria a seguir. Ao contrário da maioria de seus colegas de elenco, Barry não precisava provar seu valor com lances agressivos ou provocações, porque ele tinha algo muito mais poderoso, seu charme e estilo. Quer ele aparecesse em um Cadillac vintage, um hot rod tunado, ou algo que você esperaria ver em um filme de James Bond, Barry sempre fazia uma entrada. Seu comportamento calmo e sua sagacidade seca o diferenciavam em um programa que naturalmente prosperava no caos. Enquanto outros gritavam por móveis velhos, Barry fazia piadas e casualmente tirava achados inestimáveis de caixas empoeiradas, e os fãs adoravam. Apesar de ser um favorito dos fãs, Barry deixou Storage Wars após apenas 4 temporadas. Mas não porque ele não conseguia acompanhar. Barry simplesmente não precisava dos holofotes. Ele já havia vivido uma vida plena mesmo antes de as câmeras aparecerem. Um entusiasta de antiguidades de longa data com raízes profundas na indústria, Barry se juntou ao programa mais como um favor do que como um movimento de carreira. Mas uma vez na tela, o público não conseguia ter o suficiente. Barry Wise. Além do mistério, a resiliência de uma lenda. Sua partida deixou um vazio notável na energia do programa. Mas também aumentou sua mística, porque todos se perguntavam para onde Barry tinha ido e o que ele estava fazendo. Então, em 2019, os fãs tiveram uma resposta chocante. A notícia quebrou. Barry havia sofrido um grave acidente de motocicleta, sendo atingido por um carro enquanto pilotava em Los Feliz, Califórnia. Os ferimentos foram graves, ossos quebrados e danos internos. Por semanas, as atualizações foram escassas, causando a circulação de rumores. Alguns fãs temeram o pior, mas fiel ao seu estilo, Barry fez seu retorno com a mesma calma e elegância que sempre teve. Depois de passar meses se recuperando, passando por múltiplas cirurgias e tirando um tempo dos olhos do público, Barry ressurgiu. Talvez mais velho, mas ainda muito Barry. Desde então, ele não voltou à televisão de realidade, mas isso não significa que ele desapareceu. Barry encontrou paixão em um novo tipo de holofote. Ele se tornou um embaixador da marca para o Sherwood Valley Casino na Califórnia, um trabalho que lhe caiu como uma luva, chamativo, de altas apostas e com a quantidade certa de showbiz sem o caos de um set de realidade. Ele também emprestou sua voz para a narração e trabalhos comerciais, provando que, mesmo fora das câmeras, ele sabe como chamar a atenção. O que torna a jornada de Barry Wise tão fascinante é que ele nunca tentou ser uma estrela. Ele simplesmente é uma. Sua história não é sobre buscar a fama ou reviver uma carreira. É sobre fazer as coisas em seus próprios termos, permanecendo fiel a quem ele é e, de alguma forma, conseguindo ser discreto e totalmente inesquecível ao mesmo tempo. Para os fãs de Storage Wars, Barry não era apenas o colecionador de colecionáveis. Ele era o colecionador de estilo. E, honestamente, até hoje, ele ainda é. Edwina Registre e Shauna Dahan, as caçadoras de tesouros da moda que redefiniram o jogo. Mas quando você pensa que já viu todo tipo de licitante, espere até conhecer a dupla que transformou a garimpagem em uma obsessão e fez da moda o jogo mais feroz da cidade. Quando Edwina Registre e Shauna Dahan entraram em cena em Storage Wars, na 11ª temporada, elas não eram apenas rostos novos. Elas eram uma mudança total de vibe. As duas trouxeram algo completamente diferente para a mistura usual do programa de intensas guerras de lances e bravatas de vestiário.
Elas eram elegantes, estratégicas e tão sincronizadas que parecia uma dupla bem ensaiada. Mas o que a maioria das pessoas não sabia era que a química delas não vinha apenas da tela. Vinha de muito tempo atrás. Edwina e Shauna se conheceram no ensino médio como violistas na orquestra e criaram um laço por algo que a maioria dos adolescentes ignorava: um amor por garimpar. Assim, enquanto seus colegas frequentavam o shopping, essas duas vasculhavam os cabides de lojas de segunda mão, transformando o que a maioria chamaria de lixo em ouro puro da moda. Essa ligação inicial por achados vintage acabou se tornando uma paixão para a vida toda e uma marca chamada Thrifters Anonymous. A aparição delas em Storage Wars deu aos fãs um vislumbre de seu mundo. Sim, elas estavam dando lances em unidades de armazenamento, mas sua verdadeira força estava na forma como viam valor onde outros não viam. A maioria dos compradores procurava antiguidades ou colecionáveis. No entanto, Edwina e Shauna estavam atentas a tesouros da moda, peças raras e achados únicos que poderiam ser transformados em declarações de estilo, tornando-as não apenas compradoras, mas curadoras. Após seu tempo no programa, elas não desapareceram como muitas estrelas de reality show. Em vez disso, elas apostaram no que as destacava: sua plataforma, Thrifters Anonymous. O canal delas no YouTube se tornou um lar para sua energia criativa, mostrando de tudo, desde thrift hauls e transformações de estilo até vlogs de viagem e conversas sinceras. O que torna a história delas tão cativante é a naturalidade de tudo. Não há imagem forçada ou conteúdo superproduzido. São apenas duas melhores amigas que transformaram uma paixão compartilhada em algo que ressoou muito além de suas salas de estar. Seja um blazer de $5 ou uma lição de vida sobre autoconfiança, Edwina e Shauna construíram uma base de fãs que é leal, não apenas pelo que elas vestem, mas por quem elas são. Profissionalmente, ambas trabalhavam como corretoras de seguros, um fato que muitos fãs não conhecem. A jornada delas prova que você não precisa vencer todos os leilões para conquistar corações. Às vezes, tudo o que é preciso é uma loja de segunda mão, um pouco de imaginação e uma melhor amiga que vê o brilho no mesmo canto empoeirado do mundo que você. Dan e Laura Dodson, o coração pulsante da adrenalina em Storage Wars. Se Storage Wars tivesse um batimento cardíaco, seriam Dan e Laura Dodson. Esses dois não apenas apresentavam os leilões, eles eram o leilão. A chamada relâmpago de Dan e o apoio perspicaz de Laura criaram um ritmo que mantinha o programa vivo e vibrante de energia. A química deles no bloco de leilões era tão natural, tão sincronizada, que era como assistir a uma máquina bem azeitada. Mas ao contrário de muitos pares de reality shows, Dan e Laura não eram apenas colegas de trabalho. Eles eram de verdade. Um casal casado na vida real, com décadas de experiência em leilões. Dan e Laura Dodson, o coração invencível de Storage Wars e seu império além da tela. Dan vinha realizando leilões desde os 11 anos, e Laura se juntou a ele pouco depois de se conhecerem, tornando-se a rainha do circuito de leilões por direito próprio. Em Storage Wars, Dan comandava o microfone enquanto Laura trabalhava com a multidão, mantendo o ritmo acelerado e os lances rolando. A dinâmica deles não era apenas divertida, era elétrica, e você podia sentir a tensão aumentar à medida que a voz de Dan subia e Laura fixava os olhos em um licitante, pronta para fechar um negócio. Então, os telespectadores não estavam apenas sintonizando pelos armários. Eles também estavam sintonizando por eles. Fora das câmeras, porém, Dan e Laura estavam fazendo muito mais do que apenas estrelar um programa de televisão. Eles construíram um império legítimo com sua empresa, American Auctioneers. O que começou como um pequeno negócio familiar
cresceu para se tornar uma potência que lida com tudo, desde vendas de propriedades até unidades de armazenamento na Califórnia e além. Mas eles não pararam por aí. Eles também lançaram o StorageAuctions.net, um hub online onde instalações de armazenamento e licitantes podem se conectar digitalmente. Assim, mesmo que você não esteja perto de um leilão ao vivo, ainda pode participar da ação. A melhor parte de tudo isso é que eles nunca se afastaram da rotina. Mesmo depois que Storage Wars fez uma pausa, os Dodson continuaram agendados e ocupados. E quando o programa fez seu grande retorno para a 15ª temporada, lá estavam eles como nos velhos tempos. Laura com sua frase icônica, "Não se esqueçam de pagar a moça." Zrenia e Dan comandando a sala como se fosse 2010 novamente. O retorno deles não foi apenas uma viagem ao passado, mas um lembrete de que as lendas nunca realmente foram embora. E embora muitas das estrelas do programa tivessem sua cota de drama fora das telas, Dan e Laura mantiveram as coisas sólidas. Eles passaram por momentos difíceis, mais notavelmente quando Dan sofreu um duplo aneurisma cerebral em 2014, um atrás do olho e outro no pescoço. Laura esteve ao lado dele durante todo o calvário, provando mais uma vez que o vínculo deles vai muito além do bloco de leilões. A essa altura, Dan e Laura Dodson não são apenas personalidades da televisão de realidade, são ícones da indústria. Eles transformaram a fala rápida e os instintos aguçados em um legado duradouro, mostrando aos fãs e a outros leiloeiros o que é a verdadeira garra. E quer estejam na televisão ou nos bastidores administrando seus negócios, uma coisa é certa: os Dodson ainda comandam o show. Mary Padian, a alquimista do descarte e seu compromisso. Além dos achados, Mary Padian, também conhecida como The Junkster, conquistou corações no programa com sua mistura única de criatividade e peculiaridade, o que a tornou uma figura de destaque. Se você assistiu ao programa, sabe que ela não se tratava apenas de dar lances em unidades de armazenamento cheias de tesouros esquecidos. Ela é o tipo de pessoa que vê potencial em uma pilha de lixo descartado. E é aí que o gênio de Mary realmente brilha. Seja transformando um móvel velho e batido em uma peça de destaque ou reaproveitando objetos aleatórios em algo completamente novo, ela tem um olho para transformar o que outros veem como lixo em tesouro. Mas o que torna Mary ainda mais fascinante é a forma como ela conseguiu transformar seu amor por junk em uma marca inteira e uma vida cheia de significado, além da mera caça a tesouros escondidos. Desde que deixou Storage Wars, Mary não desacelerou um pouco sequer. De fato, ela transformou sua paixão por reutilização criativa, upcycling, em um negócio próspero chamado Mary's Finds. E o nome diz tudo. Não é apenas um negócio, é um reflexo de sua personalidade. Sua loja, Mary's Finds, começou como um projeto de paixão, uma boutique que mostrava seu talento para o upcycling de peças vintage peculiares. É tudo sobre encontrar aquelas peças esquecidas que ainda têm algo a dar e dar-lhes uma segunda chance. De móveis vintage a bibelôs antigos, Mary sabe como identificar algo com potencial. E ela construiu uma base de fãs leal, de pessoas que amam o que ela faz. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante. Mary não apenas possui um negócio, ela também é uma filantropa que está constantemente envolvida em retribuir. Então, não é surpresa que Mary tenha uma base de fãs tão leal. As pessoas a respeitam não apenas por seu talento e perspicácia nos negócios, mas também pelo tipo de pessoa que ela é fora das câmeras. Ela construiu uma vida que reflete seus valores, trabalho duro, criatividade e um desejo genuíno de fazer a diferença. Dave Hester, o magnata, o mito e o grito inesquecível, que abalou um império. O homem, o mito, a lenda e sim, aquele que fez de "Yup" uma frase que você não conseguiria esquecer.
Quando Storage Wars foi ao ar pela primeira vez, não demorou muito para que os telespectadores o notassem. Sua atitude ousada e sua confiança inconfundível rapidamente o tornaram um destaque no programa. Mas, embora a série estivesse atraindo um público enorme, Dave não estava ali apenas pela fama. Claro, ele adorava a adrenalina dos leilões, as intensas guerras de lances e a chance de descobrir tesouros escondidos, mas ele sempre teve seus olhos postos em algo maior do que ser apenas uma personalidade de televisão. Com um olhar aguçado para itens valiosos e uma mentalidade de negócios sem rodeios, ele se tornou uma das figuras de maior sucesso no mundo dos leilões de armazenamento. No entanto, a jornada de Dave não é apenas sobre vitórias e grandes achados Dave Hester. O império do homem controversista e o eco inesquecível de um grito de guerra. A trajetória de Dave Hester também é uma história repleta de controvérsia e drama legal, incluindo um embate muito público com o próprio Storage Wars. Em 2012, Dave moveu um processo contra a A&E, a emissora por trás de Storage Wars, alegando que o programa era manipulado. Segundo ele, os produtores plantavam itens valiosos nas unidades de armazenamento para tornar o programa mais emocionante e aumentar a audiência. Foi uma alegação ousada que chamou a atenção de fãs e da mídia. Enquanto a batalha legal se desenrolava, o drama em torno dela se tornou tão espetacular quanto o próprio programa. Não era apenas sobre o processo, mas sobre a ideia de que um grande reality show poderia não ser tão real quanto parecia. Eventualmente, o processo de Dave foi arquivado, mas definitivamente deixou uma marca duradoura em seu relacionamento com o programa e seus fãs. Mas Dave não deixou que o drama o atrasasse. Longe disso, porque ele era o tipo de pessoa que sabe como transformar um revés em uma oportunidade. Depois de deixar Storage Wars, Dave não desapareceu dos holofotes. Em vez disso, ele usou sua experiência e fundou sua própria casa de leilões chamada Dave Hester Auctions. Um lugar onde, se você estivesse procurando comprar ou vender itens de alto valor, raros ou antigos, era a opção perfeita. No entanto, a partir de abril de 2025, este negócio está marcado como fechado no Yelp por razões que ainda não são de conhecimento público. Independentemente disso, o nome de Dave ainda tem peso no mundo dos leilões, e ele usou essa influência para construir um negócio que reflete sua paixão pela indústria. Sua casa de leilões não era apenas sobre vender lixo, era sobre curar itens valiosos com um olhar aguçado e um profundo entendimento do mercado. Então, embora você possa ter visto Dave pela primeira vez como o cara barulhento e competitivo na televisão, hoje ele está mostrando ao mundo que há mais nele do que apenas um bordão e um drama de tribunal. Jared Schultz, a queda do jovem pistoleiro e o lado sombrio da fama nos armários. Jared Schultz nunca foi do tipo quieto em Storage Wars. Desde o início, ele e sua então parceira Brandy eram chamados de os jovens pistoleiros. Os licitantes são Jared e Brandy. Eles são novos, por isso são chamados de jovens pistoleiros neste negócio. Então, quanto às suas habilidades de negociação, nenhuma. E não apenas por causa da idade. Jared chegou com uma atitude ousada, confiança astuta e um talento natural para transformar o caos em lucro. Ele não tinha medo de cotovelar durante as guerras de lances ou de enfrentar os pesos pesados do programa. Sua presença adicionava fogo a cada episódio, especialmente quando emparelhado com Brandy Passanti. Juntos, eles eram a dupla imprevisível da qual você não conseguia tirar os olhos, meio parceiros de negócios, meio casal de reality show, e sempre há um desentendimento de um colapso. Além das câmeras, Jared estava se esforçando muito com seus próprios empreendimentos. Ele era coproprietário e operava a Now and Then, uma loja de artigos de segunda mão e liquidação que espelhava o que os fãs o viam fazer no programa: transformar lixo esquecido em dinheiro.
Ele se posicionava como o cara que não precisava de uma reputação chamativa, apenas uma boa unidade e a coragem de apostar nela. E enquanto alguns membros do elenco se inclinavam para o fator entretenimento, Jared garantia que todos soubessem que ele estava focado em seu resultado final. E por um tempo, essa persona funcionou. Ele era corajoso, ambicioso e sem rodeios. Mas as coisas mudaram drasticamente quando o programa fez uma pausa e as vidas pessoais ganharam destaque. Os fãs ficaram chocados em 2020 quando foi revelado que Jared e Brandy haviam se separado em 2018, embora continuassem filmando juntos por algum tempo depois. A separação marcou o início de um desmoronamento público que tirou Jared dos holofotes e o levou a uma narrativa muito mais controversa. Após essa revelação, um ano depois, em 2021, ele foi acusado de violência doméstica menor após uma altercação com Brandy em um bar no condado de Orange. De acordo com os relatórios, o confronto se tornou físico e a polícia foi chamada ao local. No entanto, Jared se declarou inocente, mas o dano à sua imagem já estava feito. Desde então, Jared tem permanecido principalmente fora dos olhos do público e não tem aparecido nas temporadas recentes de Storage Wars. E ao contrário de muitos de seus ex-estrelas, ele não fez um esforço para manter uma forte presença nas mídias sociais ou atualizar os fãs sobre sua vida. Sua loja, antes movimentada, fechou em 2016 devido à falta de lucratividade. E não houve nenhuma palavra oficial sobre se ele planeja retornar à televisão ou se dedicar a negócios privados. O que torna a história de Jared tão complicada é que ele nunca foi apenas um vilão ou um herói, apenas algo entre os dois. Ambicioso, mas impulsivo. Carismático, mas volátil. A queda de Jared deixou uma sombra. Mas o próximo rosto trouxe uma luz totalmente nova para o bloco de leilões. Jovem, perspicaz e diferente de todos os outros, ela mudou o jogo completamente. Emily Wares, a jovem leiloeira que redefiniu a batalha dos armários. Quando Emily Wares entrou no mundo de alto risco dos leilões de armazenamento abandonados, não foi apenas sua juventude que a fez se destacar. Emily era afiada e confiante, capaz de comandar uma sala cheia de licitantes experientes com nada além de seu canto de leilão e um olhar de aço. À primeira vista, você poderia tê-la subestimado, pois ela parecia jovem, com um rosto fresco e aparentemente quieta. Mas no segundo em que pegou o microfone, ficou claro que ela não estava ali para brincadeiras. Ela trouxe uma energia completamente nova para a série. Uma que equilibrava o caos com precisão e profissionalismo. Emily vinha de uma família de leiloeiros. Então isso não era apenas um trabalho. Estava em seu sangue. Quando ela se juntou a Storage Wars, em suas temporadas posteriores, ela já tinha anos de experiência e uma série de títulos de leiloeira em seu nome, e os fãs rapidamente a aceitaram. Ela não dependia de truques ou dramas. Ela trazia habilidades. Seu canto bilíngue, sua entrega rápida e sua atitude direta instantaneamente lhe deram credibilidade tanto com os telespectadores quanto com os colegas de elenco. Ela não estava tentando competir com a personalidade mais barulhenta da sala. Ela estava apenas fazendo o que faz de melhor, que era dar os lances e manter o leilão em movimento como uma profissional. Quando as câmeras pararam de rodar, Emily não diminuiu o ritmo nem um pouco. Em vez disso, ela se dedicou ainda mais ao mundo que amava, continuando sua carreira como leiloeira em tempo integral, viajando a trabalho e aceitando contratos privados. Quer dizer, nós viajamos um pouco. Costumávamos ir a todas as nossas convenções nacionais de leiloeiros. Ela foi vista em vários leilões de bens, exposições de gado e até eventos de caridade, provando que ela não está apenas pronta para a televisão, mas é de verdade. Sua presença online também reflete esse compromisso. Ela frequentemente compartilha trechos de sua vida como leiloeira, dando aos fãs um vislumbre dos bastidores da rotina que a maioria dos reality shows ignora. E então há a reviravolta que a maioria dos fãs não esperava.
O segundo amor de Emily, a música. Quando ela não está comandando lances com seu canto rápido, Emily está pegando um violão e assumindo o centro do palco com um tipo de performance completamente diferente. Ela tem discretamente buscado uma carreira na música country, tocando em pequenos locais, feiras e festivais e construindo constantemente uma base de fãs. Sua voz é suave, quente e com o toque caipira certo para se encaixar perfeitamente com o público country moderno. O que tornou Emily tão interessante no programa foi como ela não gritava por atenção, mas a conquistava. Ela abriu espaço para si mesma em um mundo dominado por personalidades mais velhas e barulhentas, e o fez com habilidade, graça e seu próprio estilo característico. E embora ela possa ter se juntado a Storage Wars mais tarde no jogo, ela deixou uma impressão duradoura que os fãs ilicitantes não esquecerão tão cedo. Brandy Passante não apenas fez seu nome em Storage Wars, ela se tornou uma favorita dos fãs, um destaque e, sejamos honestos, o motivo pelo qual muitas pessoas continuaram assistindo. Desde o primeiro momento em que ela pisou na tela, Brandy trouxe uma mistura afiada de inteligência, ousadia e energia sem filtros para o mundo caótico dos leilões de armazenamento. Ela não estava ali para interpretar nenhum papel, ela era simplesmente ela mesma. E é exatamente por isso que o público se conectou com ela. Quer ela estivesse lançando um olhar de lado para um lance ridículo ou repreendendo seu parceiro Jared Schultz por suas escolhas impulsivas, Brandy se tornou um ícone da televisão de realidade sem nunca se esforçar demais. E sua dinâmica com Jared era elétrica. Os dois administravam uma loja de segunda mão juntos, brigavam constantemente e ainda assim conseguiam funcionar como uma dupla poderosa. Eles eram o casal quente e frio que constantemente mantinha os telespectadores curiosos. Eles estavam flertando ou brigando? Ela estava prestes a sair com raiva ou a conseguir a próxima grande vitória do leilão? Essa imprevisibilidade era ouro televisivo. Juntos, eles deram ao programa alguns de seus momentos mais memoráveis. Mas uma vez que as câmeras pararam de rodar, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Em 2020, Brandy revelou que ela e Jared haviam se separado em 2018. Uma bomba, considerando que os fãs pensavam que eles ainda estavam juntos na tela. A separação deles marcou o fim de uma era, não apenas para eles, mas para a vibe original do programa. E embora as separações sejam sempre complicadas, esta veio com sua própria tempestade. Em 2021, Jared foi acusado de violência doméstica leve após uma altercação com Brandy em um bar. Foi um momento público difícil que revelou o que estava acontecendo nos bastidores. Como se isso não bastasse, Brandy teve suas próprias batalhas para lutar. Ela contraiu Covid-19 durante o auge da pandemia, mas não hesitou em compartilhar sua experiência. Ela falou abertamente sobre os sintomas persistentes e o custo que isso teve em sua saúde física e mental. Mais tarde, ela também revelou que havia sido diagnosticada com a doença de Hashimoto, uma condição autoimune crônica que afeta a tireoide. Para qualquer outra pessoa, isso poderia ter sido um motivo para recuar, para se afastar dos olhos do público, mas não para Brandy. Ela continuou. Ela permaneceu vocal, honesta e transparente sobre sua jornada, o que apenas fez os fãs a respeitarem ainda mais. Ela retornou para a 15ª temporada de Storage Wars, que foi ao ar em 6 de junho de 2023. Desta vez, sozinha, sem Jared, sem discussões confusas, apenas Brandy fazendo o que ela faz de melhor. Brandy Passante. A estrela resiliente ressurge e um crossover inesperado à vista. Brandy provou que não precisava do drama de uma dupla para se virar sozinha. Sua presença era confiante, calma e totalmente no controle. Era Brandy 2.0 e os fãs adoraram. Mas espere, por que há mais? Rumores têm circulado sobre uma possível aparição em Pawn Stars.
e, embora nada tenha sido confirmado, os fãs já estão em polvorosa. Em sua vida pessoal, Brandy encontrou um novo senso de paz e estabilidade. Ela está atualmente em um relacionamento com Clifford Beaver, e embora ela mantenha as coisas relativamente discretas, está claro que ela está feliz. Apesar de seu recém-adquirido status de solteira, ela não estava buscando ativamente um novo parceiro. Depois de tudo, o desgosto, as batalhas de saúde e a vida sob o microscópio, Brandy parece ter encontrado seu equilíbrio. Ela também é incrivelmente ativa nas redes sociais, dando a seus seguidores um vislumbre de seu mundo através de atualizações do Instagram, bate-papos ao vivo e uma ou outra postagem atrevida. Ela não está apenas mantendo sua base de fãs, ela está a construindo. Os irmãos Harris, os reis do swag de Hollywood, conquistam os armários Mark e Matt Harris, mais conhecidos como os irmãos Harris, não eram os licitantes típicos de Storage Wars. Esses gêmeos idênticos não apenas apareciam nos leilões com bolsos cheios, eles traziam uma vibe completa que lhes rendeu o apelido de os Reis do Swag. Os irmãos Harris eram puro brilho de Hollywood. Assim, enquanto outros perseguiam móveis antigos ou ferramentas enferrujadas, Mark e Matt tinham seus olhos fixos em qualquer coisa com poder de estrela. Adereços de filmes, memorabilia de celebridades e pôsteres vintage. Se tinha um toque de fama, eles estavam interessados. Seu estilo era mais chamativo, sua confiança mais alta e sua presença impossível de ignorar. O tempo deles em Storage Wars foi bastante breve, já que eles apareceram apenas nas temporadas 3 e 4, mas foram inesquecíveis. Os gêmeos trouxeram algo que o programa não tinha visto antes. Um toque de glamour de tapete vermelho em um mundo cheio de poeira e lixo. Com suas roupas combinando personalidades ousadas e conhecimento interno da cultura de Hollywood, eles transformaram cada armário em uma potencial mina de ouro de relações públicas. E, honestamente, sua energia exagerada tornou cada episódio em que apareceram muito mais divertido. Depois de seu tempo em Storage Wars, Mark e Matt foram com tudo com sua empresa, a Wow Creations. E não era apenas um bico, era um negócio de branding de celebridades completo. Juntos, os irmãos se especializaram em sacolas de presentes de luxo e eventos de alto perfil, trabalhando com grandes festas de Hollywood, festivais de cinema e premiações. E se você já viu uma estrela postar sobre uma suíte de presentes no Instagram, há uma boa chance de os irmãos Harris terem algo a ver com isso. O hustle deles pós-Storage Wars é a prova de que algumas estrelas não desaparecem. Elas apenas encontram um palco mais brilhante. E embora não os tenhamos visto dando lances em armários ultimamente, você pode apostar que eles ainda estão por aí transformando glamour em ouro, uma lista de convidados VIP por vez. Mark Balello, o rico suave dos leilões, uma história de brilho e tragédia. Quando Mark Balello apareceu em Storage Wars, não era apenas mais um leilão, era um evento completo. Apelidado de rico suave, Mark trouxe um estilo sério para a cena dos armários. Ele não chegava em uma caminhonete empoeirada ou uma van batida como o resto do elenco. Mark chegava com estilo, muitas vezes saindo de um carro esportivo chamativo, com óculos de sol, confiança lá no alto. Sua energia era inconfundível, sua presença impossível de ignorar e sua estratégia de lances era ousada, rápida e destemida. Mark não tinha medo de gastar muito dinheiro em uma unidade, mesmo quando outros hesitavam. Ele tinha um instinto para identificar valor e o respaldava com uma carteira à altura. Mas não era apenas sobre dinheiro. Ele trazia personalidade. Ele era animado, dramático e se portava com uma espécie de arrogância que fazia cada episódio em que aparecia parecer um mini espetáculo. Ame-o ou não, você não conseguia desviar o olhar. Fora das telas, Mark administrava um negócio de liquidação de sucesso
E estava claro que ele conhecia o jogo. Ele entendia o valor de revenda, tinha um olho afiado para o lucro e tinha o carisma para fazer as pessoas ouvirem. Para muitos fãs, ele foi um sopro de ar fresco, alguém que quebrou o molde do que um típico licitante de armazenamento parecia. Mas, tragicamente, a história de Mark tomou um rumo desolador. Em 2013, pouco tempo depois de ser preso por acusações relacionadas a substâncias, Mark faleceu ao tirar a própria vida aos 40 anos. A notícia chocou a comunidade de Storage Wars e deixou os fãs atordoados. Foi um lembrete devastador de que, por trás da personalidade televisiva maior que a vida, havia um homem enfrentando lutas pessoais que ninguém previu completamente. A história de qual membro do elenco te surpreendeu mais? Você acha que a fama na televisão de realidade ajudou ou prejudicou suas vidas? Você está animado para a nova temporada que está chegando? E quem você espera ver de volta na tela? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo vídeo na sua tela.